Seja muito bem-vindo a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus e de cura da sua alma. Deus tem pressa nessa cura e Ele marcou esse tempo para que você fosse ministrado através dessa ferramenta que nós estamos estudando e orando. Nós vamos continuar falando mais sobre as reações quando o modelo de autoridade falha. No vídeo anterior, mais por final, nós falamos sobre a ira e nós vamos falar sobre negar o problema e fantasiar a vida, tá? Isso foi observado pelos pesquisadores, né? Então a criança ela vai se tornando cada vez mais introvertida e a partir do momento em que essa dor da separação se torna intolerante, ela vai se refugiar na sua imaginação, ela vai buscar alívio negando a dura realidade que ela vive, que ela vive em relação à rejeição e ao sentimento de abandono e de desproteção que ela sente devido à ausência do pai. E aí, depois de negar a insuportável realidade, inevitavelmente essa criança ela começa a fantasiar uma realidade própria na qual ela realizaria. Então ela começa a ter encontros e conversas com o pai que acontecem somente na sua imaginação. A pessoa ela nega que isso está acontecendo porque ela idealiza uma imaginação através de uma falsa realidade, tá? Aparentemente fica tudo muito bem, porém com o tempo isso vira uma tremenda fantasia. Muitas crianças que não têm o referencial do pai acabam fantasiando um relacionamento com algum tipo de amigo imaginário. Vocês já viram isso, né? Já deve ter visto sobre isso. Então, é o medo de não querer admitir a realidade e enfrentar a vida acaba levando essa pessoa a acreditar tanto nas suas fantasias que torna essa pessoa viciada na falsidade. E isso coloca essa pessoa mais para frente num tremendo conflito social ainda muito maior, porque ela vai ser pega em muitas contradições, mentiras, confusões, o que só faz aumentar a sua dor emocional devido ao sentimento de rejeição. Tá? E aí, como essa pessoa ela adquire o hábito de fantasiar a vida em relação aos outros problemas que vão surgindo na vida dela, ela vai cair em grandes erros, né? Porque ela não quer se mostrar vulnerável para lembrar das coisas que ela não quer lembrar do seu passado. Ela não quer lembrar da realidade da ausência do pai dela, então ela sempre vai fantasiar. E aí, por criar um mundo, ela cria um mundo imaginário melhor, então ela tem períodos de memória que ela realmente não vai conseguir lembrar devido a essa criação de uma falsa realidade e ela vive em esquecimentos contínuos, tá? E às vezes não é por maldade, é porque ela realmente esquece, ela vive em dois mundos, sendo que o mundo verdadeiro ela foge, né? E ela cria um mundo imaginário, tá? Então, alguns problemas na fase adulta podem ser drogas, problemas na área sexual, masturbação e aí vai em diante, seitas heréticas e misticismo, tá? E um dos diagnósticos constatados é a neurose, a fuga sistemática para a fantasia, né? Ou seja, idealizar a vida, sempre construindo castelos para fugir das situações dolorosas que acontecem. Então, essa pessoa ela tem um sistema de fuga muito grande para fugir da sua dor, tá? A terceira, tentativa de reunião, entre aspas, né, com o elemento faltante, que é o pai. Então, é como se fosse um disco arranhado. Algumas crianças ficam importunando, né? A mãe pedindo, mãe, eu quero meu pai, mãe, eu quero meu pai, né? Conforme essa pesquisa aqui que eles estão
descrevendo aqui, tá? Mas na realidade, eu acho que muitos de vocês já viram a ausência de um pai ou de uma mãe e a criança realmente ela fica assim, ela fica pedindo mesmo, eu quero fulano, eu quero estar com fulano e tal. Então, quanto mais a mãe explica, né, sobre a ausência e tal, essa criança ela vai entrando num sentimento de frustração muito grande, porque ela entende ali que por mais que ela peça, por mais que ela insista, ela não consegue ter a presença do pai junto a ela. Então, tais constantes tentativas de voltar ao pai, né, vai gerar um sentimento de rejeição, de insegurança, tá? E isso vai gerar na fase adulta pessoas que vivem fora da atualidade nos seus relacionamentos. Por quê? Porque elas vão cobiçar o que esses relacionamentos podem proporcionar. Elas não conseguem estar presente no momento, porque na mente dela, o pai vai voltar no futuro. Então, na mente dela, o problema só vai resolver no futuro. Os relacionamentos dela só serão plenos no futuro. Então, essa pessoa, ela cria o hábito de não desfrutar normalmente dos relacionamentos presentes, mas ela vive em função do que vai acontecer no futuro, tá? Isso é um reflexo do que aconteceu na infância, isso é relacionado à ausência do pai, porque ela exercitou um prometido relacionamento que só iria acontecer no futuro, quando esse pai voltasse. Então, a personalidade dessa pessoa ela pode ser distorcida pela possessividade em relação ao elemento faltante, tá? No caso, que é o pai. Essa pessoa se torna possessiva. A Bíblia fala que a esperança demorada faz adoecer o coração, tá? E isso acontece em vários tipos de relacionamentos, tá? Em várias circunstâncias. E isso geram várias feridas e rejeições, e a tendência dessa pessoa é tornar possessiva. E quando a pessoa se torna possessiva num relacionamento, o que ela faz? Ela asfixia o outro, tá? Então, a orfandade paterna, a falta de afirmação do pai pelo referencial de sustento e proteção, às vezes associado também à superproteção materna, é uma das fortes raízes do homossexualismo. Porque aqui a carência afetiva vai conduzir a uma obsessão pela pessoa que a rejeita. Então, no caso do homossexual, ele busca o amor de um homem para substituir o amor do pai que ele nunca teve. E só que ao invés dele encontrar amor, ele vai encontrar só o quê? Concupiscência, lascívia, imoralidade. E aí isso só vai distanciar essa pessoa cada vez mais do verdadeiro amor, e é uma busca interminável e totalmente destrutiva, tá? Nesse tipo de personalidade possessiva e cobiçosa, há ciúmes, inveja, tá? Muito grande, porque ela vai se desenvolvendo. Então, essas pessoas têm uma forte tendência de colocar o líder no pedestal. Aquela pessoa que às vezes tem se voltado com amor para com essa pessoa. Então, essa pessoa ela vai agarrar aquela pessoa ali e vai se tornar muito possessiva, porque ali é para suprir a carência do pai, é para suprir essa carência paterna, tá? Então, eu vou falar aqui. Então só para finalizar aqui, antes de eu passar para o outro ponto, então essa pessoa ela acaba destruindo todos os relacionamentos que ela tem, e ela gera uma situação insuportável para outra pessoa, no qual ela coloca num pedestal, tá? Tudo por conta dessa carência muito grande em relação ao pai. O quarto ponto é culpa, a falsa culpa. A criança, ela não entende a necessidade da ausência do pai.
Ela não entende que o pai morreu, que o pai está trabalhando, que o pai passou só um momento externo e já volta. A criança ela não tem essa maturidade. E aí, o que acontece? Ela cria o conceito que o pai é perfeito. Isso acontece com todas as crianças, tá? Com o ser humano. Ela cria esse conceito que o pai é perfeito e transfere toda a imperfeição para si mesmo. Então, ela não consegue formular essa ausência do pai e vai gerando um sentimento de culpa que é uma falsa condenação por conta da ausência do pai. Tá? Então ela vai se responsabilizar pela ausência do pai, ela vai se sentir sem importância, ela vai se sentir imprestável, ela vai se sentir inferior e sempre reprovável diante das pessoas. Então cada culpa é como se fosse um peso, um pesado jugo que essa criança coloca sobre si mesma e ela vai carregando esse peso em toda a sua vida até ela ser curada. Tá? E aí essa culpa é o principal responsável pelas principais os principais sofrimentos, de sofrimentos mentais e depressão. Vem por conta disso, tá? E a culpa dessa criança ela vai se aumentando por conta do seu mau comportamento, em virtude muitas vezes da inabilidade da mãe em discipliná-la da forma correta. Porque toda pessoa, todo ser humano precisa de limites, precisa de disciplina. E se a disciplina ela é ausente, porque às vezes a mãe pensa assim, eu não vou castigar, eu não vou ter essa conversa séria, porque eu sei que é por conta da ausência do pai e tal, e aí fica adiando, protelando, e isso vai gerar mais ainda culpa sobre a criança. E aí o comportamento dessa criança se torna cada vez mais pior. Às vezes essa criança também ela nem exagera muito, mas o sentimento de culpa vai crescendo, porque a disciplina é um excelente remédio para a culpa, tá? Aqui é algo até interessante. Porque se a mãe, ela tem, como eu falei, se ela tenta compensar a ausência do pai não disciplinando, isso vai colaborar com a falsa condenação que a criança já sente nesse caso. Eu já falei sobre isso, né? Então, a criança ela começa a carregar essa culpa, ela vai se autodisciplinando de uma forma doentia e aí vai gerando um masoquismo. Essa autopunição, ela tem como objetivo aliviar essa falsa culpa que ela carrega e aí vai direcionar para a rebelião, porque a falsa culpa vai resultar num verdadeiro, num problema muito maior, tá? Que é como se a pessoa vivesse debaixo do jugo da autocondenação e aí ela tem uma reação natural com o desejo de ser castigada, na tentativa de aliviar a dor emocional, que a culpa vai só crescendo. Então, para ela ser castigada, ela vai criando um motivo para isso, ela vai se envolvendo em rebeliões, em problemas difíceis, maus comportamentos. E aí, como o castigo não vai resolvendo o problema que ela tem da culpa interior, ela acaba entrando num vício, num ciclo vicioso, que muitas vezes conduz à delinquência e perversão sexual. E isso é ilustrado como se fosse dentro, imagine, escrito assim, ciclo de delinquência no meio, e aí o ciclo ele é regido pelo quê? Pela falsa culpa. Pense assim, uma setinha, rebelião, outra seta, castigo. Então, é esse o ciclo, é uma falsa culpa, rebelião e castigo. Falsa culpa, rebelião e castigo, tá? Tudo isso é devido a essa dor emocional da rejeição. Esse tipo de pessoa, elas têm o hábito de não conseguirem se perdoar, não conseguem perdoar outras pessoas e o que contribui decisivamente também para que ela não acredite no perdão de Deus, tá? Isso é muito sério. E
E aí observam-se dois resultados desse tipo de reação na vida adulta: a culpa interiorizada, que causa depressão, e a culpa exteriorizada, que causa delinquência. Tá? Então, esse vídeo já ficou muito grande, vou encerrando por aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa hora, nós nos colocamos diante da tua presença para que o Senhor nos conduza ao Pai. Senhor, eu quero hoje me alinhar ao coração do Pai. Hoje eu quero que a ausência do meu Pai seja agora substituída pela presença do Deus vivo, pela presença do Pai eterno das luzes, no qual não há variação e sombra de dúvida, no qual Ele me amou primeiro, Ele me escolheu e hoje eu arranco a falsa culpa, eu arranco agora toda a ilusão, toda a fantasia do meu ser, eu arranco agora a tentativa de buscar, reunir com o meu Pai. Senhor, hoje eu busco por Ti e hoje, Senhor, eu declaro que o meu coração está totalmente entregue diante da Tua cruz, para que o Senhor venha curar, restaurar, redimir e transformar a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus pensamentos. Hoje eu quero, Senhor, carregar o legado de amor, de companheirismo, de aceitação que vem dos céus. Senhor, libero perdão para o meu pai terreno pela ausência dele, Senhor. E mesmo que ele não tenha se ausentado, eu libero perdão, Senhor, por aqueles que falharam, Senhor, em manifestar a presença necessária que eu precisava para ser suprido na minha alma, na minha personalidade. Hoje, Senhor, eu me coloco ao seu dispor. Eis-me aqui, Senhor, e faz de mim o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós selamos esse estudo para a honra e glória do teu nome, declaramos cura, declaramos que essa verdade hoje venha quebrar as fortalezas, os castelos levantados, Senhor, por culpa, pela rejeição, pela ausência, pelo abandono, Senhor, Senhor, às vezes, Senhor, pela ausência presente, Senhor, hoje, Senhor, que os teus filhos possam experimentar a cura na alma. Senhor, que a busca, Senhor, pela aceitação que os teus filhos buscam, Senhor, seja trocada pela busca pela tua verdade. Que hoje, Senhor, todo o peso de rejeição hoje seja marcada pela redenção, pela devolução daquilo que foi roubado, retirado da vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, personalidade, alma seja curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor, ministros de cura, hoje eles possam ir aos quatro cantos dessa terra e que eles possam liberar a cura divina, a cura que somente os céus pode liberar sobre a sua vida. Hoje, que seja liberado agora, que você possa sentir alívio na sua alma, que toda aflição, toda dor emocional seja curada agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem na paz, um forte abraço e até mais.